Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José. Hoje fechando mais uma semana, 15 dias da posse do presidente Lula, na nossa contagem regressiva para exercer a chefia do Estado brasileiro, o novo governo aqui no nosso país. Mas nós estamos vendo que na prática o presidente Lula já está governando, porque ele está delegando uma série de atividades, uma série de atribuições às pessoas que serão as titulares que ocuparão os cargos junto com ele. Inclusive hoje, como eu anunciei mais cedo, ele se reuniu também com seus futuros comandantes militares. E nós temos algumas informações relacionadas a essa reunião, ao que a gente pode esperar daqui para frente no governo Lula. Ao mesmo tempo, nós temos alguém que está formalmente no cargo que está se comportando como vagabundo, um funcionário que não aparece para trabalhar, um funcionário que tem que ser demitido por justa causa, porque qual é a explicação de alguém que está recebendo dinheiro e não está indo trabalhar? Muito pelo contrário, ele está trabalhando contra a empresa chamada Brasil, porque ele está fazendo com que no imaginário de muitas pessoas que vivem no universo paralelo, essas pessoas acreditem que ele fará alguma coisa no final do expediente, no final da sua jornada, no final do mês. E ele não fará, não há nenhuma condição para isso. E essas pessoas cairão do cavalo. As pessoas que entram em canais como o nosso aqui, fazendo alguns comentários, né? Você vai ver o que vai acontecer no dia 1º, Lula não vai subir a rampa, você não sabe de nada, você está mal informado, o presidente vai fazer alguma coisa, o meu presidente... Enfim, essas pessoas que estão vivendo nesse universo paralelo, eu não sei o que será da cabeça dessas pessoas. Ainda bem que o Alexandre de Moraes está exercendo algumas atividades para tentar liquidar, tirar oxigênio dos grupos mais radicalizados que colocaram a cabecinha para fora. Estão sendo todos cortados e muitos terão muitos problemas a partir do dia 1º de janeiro de 2023, quando as estruturas de Estado aqui no nosso país, o Ministério Público, Polícia, etc., forem modificadas com outro tipo de filosofia, um outro tipo de preocupação. Pois bem, mas coisas importantes estão acontecendo hoje que terão impacto no governo Lula que eu quero conversar com vocês. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal a nos conhecer. A conhecer também os nossos outros vídeos, compartilhá-los, se você achar bacana, a participar também dos nossos chats, que todos os dias eu abro para bater um papo ao vivo com vocês, um pouquinho antes das 5 horas até as 5h30, quando entramos no ar, e também convido você a se inscrever no nosso clube de membros, é uma forma adicional de você ficar mais perto, mais engajado aqui no nosso espaço. Se puder também, não esqueça de dar seu joinha, seus comentários e vamos seguir em frente, tá bom? Temos muita coisa pela frente. Gente, não se fala em outra coisa nos debates públicos aqui no Brasil, nesses últimos dias, senão do orçamento secreto. Porque o orçamento secreto será uma ferramenta ali que vai possibilitar o Congresso Nacional ter uma fatia, né, dos recursos públicos para fazerem política, deixando o presidente da nação sem interferência nesse assunto. Isso é muito relativo, porque o dinheiro sai do cofre central e o dinheiro só pode sair se tiver ali uma autorização expressa do ordenador de despesas, daquele que pode ordenar para onde a despesa poderá ser alocada. Então não é tão simples assim, não é uma grana tão liberada assim quanto a vã filosofia poderia imaginar. No entanto, o Supremo Tribunal Federal está dizendo o óbvio, que essa forma de se gastar recursos públicos de forma secreta é absolutamente ilegal. Fere o artigo 37 da Constituição Federal, o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Simples assim. Qualquer cidadão pode ter acesso a qualquer tipo de informação envolvendo dinheiro público. E os órgãos públicos têm a obrigação. E aí eu quero aproveitar esse nosso espaço e audiência que a gente tem em muitos espaços também, né, em muitos segmentos, para fazer uma sugestão ao governo do futuro presidente da nação, o presidente Lula. Que se crie dentro da estrutura do Estado brasileiro uma coisa muito simples, que não vai ser dispendiosa, poderia ser até na Controladoria Geral da União, que é um serviço de 0800, ou de um disque corrupção. A gente poderia até eleger o número 171, né, que é sempre ligado a algum tipo de delito, de corrupção, ou de estelionato, para que as pessoas, qualquer cidadão comum em qualquer canto do Brasil, tendo conhecimento de um indício de corrupção, fazer a sua denúncia.
é importante que cada cidadão saiba que ele tem direito a qualquer tipo de informação envolvendo gasto público na sua comunidade, no seu local, basta ele requerer. É que as pessoas não sabem disso. Então, o governo poderia estabelecer critérios muito difundidos entre toda a sociedade, mostrando que o cidadão tem o direito de fiscalizar o dinheiro que os deputados eventualmente requisitem para suas bases. Porque aí nós podemos fazer um raio-x de quem está fazendo uso dessa verba para corrupção ou não. A gente vai saber se está tendo desvio ou não. Quanto mais a cidadania estiver estimulada a fiscalizar esses atos, mais importante será para a nação a utilização de uma forma mais consequente da verba pública. O governo que vai entrar, desde o seu início, o Partido dos Trabalhadores, sempre advogou a tese de um orçamento participativo. O que é orçamento participativo? A sociedade participar da formatação do orçamento que vai ser utilizado no município, no estado e na União. Isso implica também o direito do cidadão de fiscalizar esse orçamento que ele teria, em tese, participado. Bom, se hoje a gente não tem mais essa participação, pelo menos a fiscalização, o interesse do cidadão pelas coisas que estão acontecendo no Estado brasileiro poderia ser fomentado. Sem gasto, não precisa lei, não precisa nenhum tipo de manobra, não precisa alterar absolutamente nada. Isso pode ser uma ação do Poder Executivo, e eu estou lançando essa ideia hoje aqui com vocês para que chegue até o governo do presidente Lula, para que ele estabeleça também uma formatação muito rígida para que nenhuma pessoa que esteja dentro da estrutura do Estado brasileiro ouse a fazer algum tipo de desvio, algum tipo de corrupção com dinheiro público. Porque isso não pode ser tolerado em hipótese nenhuma, porque daríamos cada vez mais argumentos a essas pessoas que estão fanatizadas de que a volta de Lula ao poder seria a volta também, o retorno de um esquema de corrupção. A gente tem visto isso para cima e para baixo, né? Então, o presidente Lula tem que ser muito duro, muito claro nesse tipo de comportamento. Bom, essa é uma questão. A gente está vendo aqui notícia de política do G1, Congresso aprova projeto que muda orçamento secreto. Pois bem, então o Congresso está tentando dar uma melhorada nessa história para que ainda continue a ter uso dessa verba pública de uma forma menos escondida do que estava sendo anteriormente. Como tem 2 ministros ainda que vão decidir sobre essa questão, nós não sabemos. Eu acho, do ponto de vista constitucional, que eles deveriam dizer que essa forma é ilegal, é inconstitucional. Pois bem, mas estamos aí diante de um jogo político e a gente tem que acompanhar os próximos movimentos, né? Bom, como falei para vocês, Lula se encontrou hoje com os próximos comandantes das Forças Armadas. Muito interessante. Em Brasília, Lula se reuniu então com Múcio, que vai ser o futuro ministro da Defesa, no hotel onde está hospedado. E ele foi visitado, ele esteve com os comandantes militares que foram de trajes civis, enfim, porque não estavam a trabalho também, né? Eles estavam ali para uma reunião, mas isso demandou coisas muito importantes. A mais importante delas é essa aqui. Comandante da FAB desiste de adiantar saída do cargo e encerra a crise. Após Exército e Marinha mudarem de ideia por mal-estar com Lula, Brigadeiro marca passagem para janeiro. Porque qual é o que tinha por trás desse gesto tão simples, né? Eles saírem da função, do posto, dia 23 de dezembro, é que isso faria com que eles não tivessem a obrigação de bater continência para o futuro chefe da nação. Seria uma coisa simbólica, né? Eles se recusassem, se recusariam através desse estratagema aí, a não baterem continência para o futuro chefe da nação. Mas isso passaria um recado muito ruim para as tropas, né, que se sentiriam também desautorizadas a baterem continência, a prestar esse respeito para o comandante em chefe das Forças Armadas. Então, essa reunião de hoje parece que cimentou essa última aresta que havia e agora esses comandantes militares terão a incumbência de simplesmente limparem a frente dos quartéis desses aprendizes de golpistas, essas pessoas que estão nesse universo paralelo, para que elas voltem para suas casas e cuidem da sua vida e passem a discutir algumas coisas no campo da racionalidade. Outras pessoas que não se conformam com a democracia continuam entrando pelo cano, né? Uma delas é aquele filhote da ditadura que eu tenho combatido aqui o tempo todo, né? Porque ele está conspirando de fora do Brasil para dentro para ter uma guerra civil, uma conspiração. E hoje ele está chateadinho, reclamou. O YouTube acaba de desmonetizar o meu canal com quase 1 milhão de inscritos e 15 milhões de views no mês. Sem justificativa. Sem justificativa, né? Eles são assim, de repente eles tiram o canal sem justificativa. Nunca havia tomado um strike, na verdade quer dizer strike, sequer.
É claro que sabemos de onde veio a ordem. Estou avaliando medidas possíveis. Então ele acha que foi Alexandre de Moraes que deve ter mandado tirar o canal dele, né? Não pode ter sido uma coisa da própria plataforma. Eu fiz um comentário no meu tweet pessoal, mandando para ele, que ele fala assim, estou avaliando as medidas possíveis. Eu mandei para ele. Uma ótima medida é você voltar ao Brasil e responder às acusações de corrupção na construção do hotel aqui no Rio de Janeiro. Arrume um emprego honesto e pare de tentar conspirar contra a democracia. Essa é uma medida muito legal que você pode tomar, né? Você que é amigo do Flávio Bolsonaro, esse político impoluto, quem sabe você encontre um abrigo dentro do gabinete dele aqui no Brasil. Agora, eu não sei se você pode voltar para o Brasil, né? Porque tem umas capivaras aí, cabeludas, né, em sua direção. Está complicado. E como eu disse para vocês, o mundo paralelo, hoje tem uma matéria aqui que mostra como essas pessoas estão se nutrindo. Bolsonaristas veem recados secretos do presidente e reforçam o golpismo. Gente, é impressionante o nível de alucinação. E eles não param. Bom, e o Alexandre de Moraes, atento a isso, junto com os órgãos de inteligência e segurança, confiscaram 29 armas e 7 mil munições na mega operação contra organizadores de atos antidemocráticos. Gente, olha só o equipamento dessa rapaziada aí. E isso é o cidadão de bem, né? Esse tipo, é uma espécie de Roberto Jeffersização, né, da política. As pessoas acham que é normal você misturar política com esse arsenal, né? Isso aí, gente, é um esquema paramilitar, né? Então, tem luneta, tem para todos os gostos, né? Esse tipo de situação, ó, que é inspirado, assim, muitas pessoas do bolsonarismo estavam assim, isso aqui é o arsenal que foi apreendido também na casa do Roberto Jefferson. Mas outras coisas, né, denotam o fim dessa gente, como essas pessoas alucinadas, eles vão ter muitos problemas. Polícia investiga a tortura de homem que criticou atos antidemocráticos em Santa Catarina. Defesa diz que vítima saiu da cidade por medo de ameaças de bolsonaristas. Vídeos gravaram a ação e foram compartilhados nas redes sociais. Quer dizer, o rapaz foi fazer um comentário na frente do acampamento e aí ele acabou sendo identificado pelos bolsonaristas. Como ele é um cara que trabalha com pequenos fretes de mudança, armaram uma arapuca para ele. Fizeram ligação para ele buscar uma poltrona. Quando ele chegou lá, ele foi cercado e levaram o rapaz para um canto e ficaram torturando psicologicamente, ficaram torturando moralmente, fisicamente, para que ele fizesse uma série de gestos. Ele está totalmente transtornado e essas pessoas já foram identificadas e vão responder possivelmente pelo crime de tortura. Então elas vão ter que gastar um dinheirinho com advogado. E onde estará Bolsonaro? Quando eles estiverem atrás das grades, Bolsonaro vai estar cuidando da vida dele, não vai estar preocupado com essas pessoas do mundo paralelo, não, do universo paralelo. E aí, gente, é impressionante como é que essa rádio Jovem Pan, a de Bauru, ainda está no ar, porque eles vão dando voz a esse tipo de golpista aqui. Esse cidadão se intitula como humorista, mas ele fica dizendo, conforme a gente já apontou aqui, para as pessoas que estão seguindo Bolsonaro que vai haver uma ruptura, Bolsonaro vai fazer alguma coisa. É um desses intérpretes do cérebro do Bolsonaro. Vamos pegar um trechinho aqui. O Arthur da Mamãe Falei e para a Janaína Pascoal são os dois primeiros, Alexandre Frota também, são as pessoas que estão falando que o Bolsonaro não está fazendo nada. Vocês não sabem de nada. Esse homem é um homem honrado, que luta pela pátria e sempre lutou. Então espera. Continua. É questão de dias. As coisas vão pegar. Entendeu? Será que são 72 horas? Eu queria muito que esse rapaz ele aparecesse nas redes depois, lá na Rádio Jovem Pan, mas lá no dia 2 de janeiro, para ver se as profecias se confirmaram. E a gente não vai esquecer de outros que entraram nessa barca e que cometeram crimes bárbaros e que serão julgados já nesse ano de 2023. Assassino de Marcelo Arruda, Jorge Guaranho, vai a júri popular. Olha, se depender aqui de mim, nós não vamos esquecer jamais esse tipo de situação. Porque isso vai revelar também a motivação política desse assassino, que inspira também outros que estão fazendo esses atos, como mostrei lá contra o rapaz, o autônomo de Santa Catarina. Então, gente, o lixão da história parece que vai ficar abarrotado. O terreno baldio já está devidamente preparado, os caminhões já estão fazendo fila e muitos escritórios de advocacia estão começando a preparar também reformas, porque eles vão trabalhar bastante para essa gente.
e vão ficar muito decepcionados. E eu tenho convidado, como eu disse para vocês, né, para pararem de perturbar agora e só voltarem no dia 2 de janeiro, para ver se eu vou estar tristinho aqui, conforme eles estão achando, tá bom? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e vamos já nos organizar para o nosso Natal e o nosso Ano Novo, que será certamente o melhor dos últimos tempos, né? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!